Fala, galerinha, português fundamental na área. Você vai logo deixar seu like e sua inscrição. Vamos para a aula de hoje, bem rápida, bem tranquila, certo? Sobre pronomes de tratamento, né? Alguns gramáticos chamam até de formas de tratamento porque dizem que é uma extensão, né, dos pronomes pessoais, né? Como se fosse uma extensão. Vocês vão entender por quê, né? Nos pronomes pessoais nós temos vários, né? Os do caso reto e oblíquo. Vou citar só os do caso reto aqui, né? O eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, né? Que são formas de você se dirigir às pessoas do discurso, né? Quem fala, eu, né? Com quem você fala, né? Com quem se fala, melhor dizendo, né? Tu. E de quem se fala, ele ou ela, né? Então, no caso do plural, nós, vós, eles ou elas, certo? E os pronomes de tratamento, né? Nós vamos entender nesse caso aqui que eles se referem justamente à segunda pessoa do discurso. Eles estão aqui, ó. Por quê? Porque são formas mais respeitosas. Em vez de chamar de tu, né? Você pode utilizar as formas de tratamento, certo? E elas são formas mais respeitosas justamente porque elas são utilizadas em momentos reverentes, né? E de cortesia. Então, são momentos que você tem que justamente aplicar, né? Uma polidez, uma reverência, né? Em relação àquela personalidade. Geralmente são personalidades ilustres. Então, é por isso que estas formas de tratamento existem, né? A mais comum é o você, né? Que veio lá do vossa mercê. Então, veja só que eu que estou falando, eu sou a primeira pessoa que neste discurso, né? Nesta aula, eu sou a primeira pessoa, eu, né? O professor Gerson Nias. Eu estou falando com cada aluno, né? Que no caso são vocês. Então, eu posso utilizar o vocês no plural, né? Até você, se eu quero me dirigir somente a um individual, né? Você, que eu estou falando agora, né? É o pronome de tratamento, é a forma de tratamento que eu estou utilizando aqui com cada aluno, certo? Você está compreendendo? Ok? Então está aqui o exemplo. Então vai estar localizado aqui na segunda pessoa do discurso. Mas vamos ver as outras formas, né? Aquelas que são justamente para essas personalidades ilustres, né? Temos aqui o Vossa Alteza, né? Tem aqui a sigla, certo? Que é para príncipes e duques, certo? Já vi gente chamando rei e rainha de Vossa Alteza. Vossa Alteza é para príncipes e duques. Rei e rainha qual é? Vossa Majestade. Está aqui, ó, reis e rainhas, Vossa Majestade. E se for um imperador? Vossa Majestade Imperial. Então a gente já viu aqui três. Vamos voltar para a ordem. Vossa Eminência, com E, não é com I. Eminência para cardeais. Professor, quem são os cardeais, né? São os pontos, né? Norte, sul, leste, oeste. Não, gente, são os assistentes do Papa, né? São autoridades da Igreja Católica, né? Cardeais. Vossa Reverendíssima, né? Continua aí em relação à religião cristã, né? Sacerdotes e bispos. Então, mais um pronome de tratamento aqui, mais uma forma de tratamento respeitosa, né? Quando você vai falar com estas autoridades, com estas pessoas, você vai utilizar estes pronomes de tratamento, né? Vossa Excelência, né? Para altas autoridades, oficiais, generais, certo? Então, deputados, senadores, por exemplo, né? Você vai se dirigir a eles por meio do Vossa Excelência, né? Você não chama assim, ei, maluco, não, né? Vossa Excelência, né? Reitores de universidade, né? Que é como se fosse o diretor da sua escola, o reitor da universidade, certo? Só um exemplo aqui para vocês terem ideia. Os reitores de universidade, vocês vão ter um pronome de tratamento formal, né? Em alguns contextos, né? Vossa Magnificência, certo? Para os reitores de universidades. Vossa Majestade, aqui já foi também. Vamos para Vossa Santidade, que é para o Papa. Cuidado, né? Já vi gente utilizando Vossa Santidade para Deus, né? Deus tem aqui também um pronome de tratamento, né? Vossa Onipotência, certo? Onipotência, que é justamente uma palavra que significa aquele que tudo pode, né? Para quem é religioso, né? Certo? Sabe que é Deus, aquele que tudo pode, Vossa Onipotência, né? Não há uma sigla declarada. Alguns gramáticos colocam a sigla VO, certo? Mas não é aceita em toda a gramática, não. Vou colocar aqui, né? E o Vossa Senhoria, que é mais comum, né? Vamos supor que você esteja em um momento assim cerimonioso e você vai tratar aquelas pessoas com mais cerimônia, né? Com mais respeito. Você pode utilizar o Vossa Senhoria, né? Ela talvez não exerça nenhum desses cargos aqui, e aí você... Opa, perdão, gente. E você vai utilizar justamente o Vossa Senhoria, né? Já que ela não é o Papa, não é imperador, não é rei, não é príncipe, enfim, né? Não é nenhum dos cargos aqui que eu acabei de citar, certo? Mas eu posso usar de todo jeito, quando eu quero?
Não, gente, tem algumas regras básicas também, né? Que vocês têm que entender um pouquinho, né? Então, eu vou utilizar, né, os pronomes quando eu estiver falando com estas pessoas. Eu estou falando com elas, né? Então, eu utilizo dessa forma aqui, né? Mas aí vem a regra básica. Se eu estou falando com elas, estou falando com o rei, né? Então, Vossa Majestade, certo? Estou falando com ele, segunda pessoa do discurso, certo? Agora, se eu estiver falando do rei, agora ele passou para a terceira pessoa do discurso, eu estou falando dele. Estou falando dele para outra pessoa, né? Vamos fofocar aqui sobre o rei, eu e você, certo? Então, eu não vou utilizar assim, fulano, tu viu o que Vossa Majestade fez? Não, eu não vou utilizar a vossa, eu vou dizer assim, fulano, tu viu o que Sua Majestade fez? Porque agora eu estou falando dele. Lembrem-se daqui, ó, das pessoas do discurso. Se eu estou falando com o rei, com quem se fala, vossa, certo? Vossa. Estou falando com ele, no momento. Certo? Se eu estou falando dele, ele é meu assunto, aí é sua, certo? Vocês viram o ato que Sua Santidade fez na semana passada, certo? Ou seja, eu estou falando de quem? Do Papa, ok? Agora, se eu for falar com o próprio Papa, né, eu vou dizer: Vossa Santidade fez algo interessante na semana passada, certo? Então, aqui é uma das regras básicas. Vamos aqui para o exemplo logo. Vossa Excelência nomeará o substituto, ou seja, eu estou falando com a autoridade, né? Eu estou falando com, por exemplo, um deputado, né? Talvez um senador. Eu estou conversando com ele e falo isso, né, para ele. Eu tenho essa ideia, né? Agora eu estou falando dele, do deputado ou do senador, por exemplo, né? Ou então de um oficial general, por exemplo. Aí eu digo: Sua Excelência nomeará o substituto, ou seja, eu estou falando que aquele deputado, aquele senador fará isso, né? Aqui eu estou falando para ele, certo? Com ele, no primeiro. É meio embolado, né, gente? Mas eu acho que está dando para entender. Vamos devagarzinho. Aqui vem a segunda regrinha, né? Que a concordância sempre é, concordância verbal e nominal, sempre em terceira pessoa. O que acontece? Eu não posso usar como se fosse o tu, né? Vossa Excelência nomearás, ou como se fosse o vós, né? Vós, de jeito nenhum. Então, há uma correçãozinha que devemos fazer. Vamos aqui no primeiro, vamos no segundo exemplo. Vamos começar aqui por esse exemplo aqui, olha só. Começar por esse daqui, ok? O que acontece? Para eu saber se está certo, eu troco pelo ele. Troco todo o pronome pelo ele, viu? Vamos trocar pelo ele. É a dicasinha básica, certo? Você vai perceber que aqui vai ficar estranho. Vossa Excelência nomearás vosso substituto. Parece que está certo, né? Vossa aqui está certo, professor. Não, gente, cuidado. Troca pelo ele. Ele nomearás vosso substituto. Veja que vosso não concorda com ele, né? E nomearás está na segunda pessoa. E ele é terceira pessoa. Tem um videozinho sobre os pronomes pessoais. Então, não pode ter esse S e não pode ser o vosso. Certo? O correto, e agora vocês vão ver que ficou melhor encaixado, né? Ele nomeará seu substituto. Certo? Ou seja, mas, professor, você disse que é para usar sua quando eu estiver falando dele? Sim. No caso aqui, eu estou falando com ele. Mesmo assim, continua desse jeito aqui, ó. Nomeará seu substituto. Certo? Imagine. É só uma troca para facilitar. Se eu estiver falando dele, aí você vai trocar esse aqui também. Vai colocar a sua, né? Aqui, nesse exemplo 1, imaginem eu falando com ele. Se eu estiver falando dele, vai ser Sua Excelência nomeará seu substituto. Viu? Então, o correto é assim, ó. Na terceira pessoa, singular, ok? Não é segunda pessoa de jeito nenhum, nem do singular, nem do plural. Olha o exemplo aqui, agora eu falando diretamente, né? Vossa Excelência, eu gostaria de saber da testemunha por vosso intermédio. Que bonito, né? Que bonito, mas está errado. Por quê, gente? Porque não é por vosso intermédio, né? Não é na segunda pessoa aqui. É por seu intermédio. Vossa Excelência, eu gostaria de saber da testemunha por seu intermédio, né? Ou seja, por sua autorização, né? Por sua permissão, enfim. Então, veja que o certo é aplicar o seu, que é de terceira pessoa, embora tenha o vosso aqui, né?
Eu estou falando diretamente com a autoridade. Estão entendendo, gente? É uma práticazinha que eu coloquei aqui para nós entendermos isso, né? É trocado. Serve para a segunda pessoa, mas eu sempre vou concordar com a terceira. Certo? Entenderam? Tá tudo encaixadinho? Beleza? Então, a gente fica aqui por hoje. Até a próxima, certo? Deixem um like e também se inscrevam no canal. Valeu!